Imagine uma ilha com as águas mais bonitas do planeta. Um país onde há dezenas de milhares de mulheres a mais do que homens. E onde os turistas estrangeiros não só são bem-vindos, como são desejados. Um lugar com ilhas proibidas, cobras mortais, tesouros piratas e um fenômeno natural que faz o mundo acreditar que o oceano cai no vazio. Estamos falando de Maurício, a ilha mais desejada de África. Neste vídeo do Mundo Sem Censura, você descobrirá por que esse paraíso atrai milhares de turistas todos os anos. E por que muitos dos que chegam não querem ir embora. Prepare-se e deixe um like, porque o que você vai ver não é o que você imagina. Vamos começar. Curiosidade número 1. A ilha onde faltam homens. Maurício, além de ser uma ilha paradisíaca, também é um país e apresenta uma das desigualdades demográficas mais marcantes de todo o continente africano. Neste pequeno estado insular, as mulheres superam claramente os homens, representando mais de 52% da população total, o que se traduz em mais de 68 mil mulheres a mais do que homens em todo o país. Mas esse desequilíbrio não surgiu por acaso, nem da noite para o dia. Durante séculos, a história de Maurício foi marcada por conflitos, exploração, escravidão e trabalhos extremos, especialmente em plantações e atividades muito duras que afetaram principalmente sua população masculina. A isso se soma o fato de que, durante décadas, muitos homens emigraram em busca de oportunidades de trabalho fora da ilha, algo comum em territórios pequenos e isolados como este paraíso. O resultado é uma sociedade onde as mulheres são maioriai, onde as relações sociais, afetivas e familiares funcionam de uma maneira muito diferente daquela a que estamos acostumados. Mais adiante, quando falarmos sobre a história da escravidão e dos escravos fugitivos, você entenderá melhor as muitas razões para essa falta de homens. Curiosidade número 2. Aqui, o turista estrangeiro é bem-vindo. Em Maurício, o turista estrangeiro não é invisível, muito pelo contrário. Devido ao desequilíbrio entre homens e mulheres que você conheceu, à curiosidade natural pelo mundo exterior e ao caráter aberto da sociedade, os visitantes ocidentais e latinos despertam um interesse muito especial, especialmente entre muitas mulheres jovens. Para entender isso, é preciso levar em conta vários fatores-chave. Maurício é um país insular extremamente remoto, perdido no meio do Oceano Índico. Ele fica a mais de 2.000 quilômetros do continente africano e a milhares de quilômetros da Europa, América ou Ásia, o que o torna um dos países habitados mais isolados do planeta. Essa distância não é apenas geográfica, mas também social e, mais ainda, emocional. Por isso, para muitas pessoas que vivem aqui, conhecer um estrangeiro significa conhecer outros países, outras culturas e outras possibilidades de vida. Em um território pequeno, cercado apenas pelo oceano, o visitante, mais do que um turista, se torna a melhor janela para o mundo exterior. Além disso, a ilha sempre foi um ponto de encontro de raças, religiões e culturas, o que criou uma mentalidade aberta, pouco conservadora e muito curiosa, onde o contato com pessoas de fora não é visto como algo estranho, mas como uma oportunidade. A isso se soma o fato de que muitas mulheres buscam ampliar seus horizontes, viajar, emigrar ou simplesmente viver experiências diferentes. Por isso, o turista estrangeiro costuma receber uma atenção, uma proximidade e um calor que surpreendem quem chega pela primeira vez. Não se trata apenas de hospitalidade turística. Trata-se de uma dinâmica social real, onde o visitante é visto como alguém interessante, diferente e, em muitos casos, desejável. Em Maurício, é muito comum ver casais mistos, formados por mulheres locais e homens estrangeiros, algo que chama a atenção mesmo dentro do próprio continente africano. Muitos turistas não só voltam várias vezes, como acabam se estabelecendo na ilha, seja por trabalho, por qualidade de vida, ou por um relacionamento amoroso que começou durante as férias.
E tudo isso faz ainda mais sentido quando você conhece o passado da ilha e a luta pela liberdade de seu povo. Curiosidade número 3. O país africano que parece a Índia. Maurício é um dos maiores choques culturais de toda a África, pois apesar de estar geograficamente no continente africano, quase 48% de sua população é de origem indiana. Um número tão alto que torna esta ilha o país com maior influência indiana da África. Essa presença não é superficial nem turística, ela também é vista nas ruas e na cultura. É um dos poucos lugares do mundo onde você pode estar na África e sentir que aterrissou na Índia. Templos hindus, turbantes, rituais diários e festivais massivos dominam a ilha. Porque aqui, o hinduísmo não é uma minoria. É uma realidade que governa a vida cotidiana. Desde os feriados oficiais até o poder político, a cultura indiana marca o ritmo do país, algo que fascina quem o visita pela primeira vez. Um dos momentos mais impactantes é o Festival de Holi, onde milhares de pessoas jogam pós coloridos nas ruas. Nesses dias, Maurício deixa de parecer África e se transforma em uma extensão viva do subcontinente indiano no meio do Oceano Índico. Essa realidade se deve à história recente do país. Foi no século XIX, após a abolição da escravidão, que os britânicos trouxeram milhares de trabalhadores indianos para substituir a mão de obra escrava nas plantações de cana-de-açúcar. Muitos chegaram com contratos temporários, mas acabaram ficando para sempre. Esses indianos formaram famílias, comunidades e acabaram se tornando o núcleo cultural, religioso e social de todo um país. Uma realidade que influencia até mesmo as relações pessoais e a mentalidade aberta que caracteriza a ilha hoje. Uma mistura cultural tão aberta que explica muitas das dinâmicas sociais que veremos mais adiante. Especialmente quando falarmos da extrema hospitalidade e da relação com os turistas. Curiosidade número 4. O lugar onde o oceano parece cair no vazio. Maurício é mundialmente famoso por uma imagem que parece tirada de um filme de ficção científica. A Cachoeira Submarina. Nesta imagem vista do ar, o oceano dá a impressão de se abrir e cair em um abismo gigantesco, como se houvesse um buraco no fundo do mar que engolisse tudo. Durante anos, milhões de pessoas acreditaram que se tratava de um fenômeno real e possivelmente assustador. Mas a verdade era ainda mais fascinante. Esta cachoeira submarina não é uma cachoeira real, mas uma das ilusões de ótica mais perfeitas criadas pela natureza. Ela é formada pela combinação precisa de correntes marítimas, areia arrastada pelo fundo e mudanças bruscas de profundidade que enganam completamente o olho humano. É como se a própria natureza tivesse projetado com precisão matemática o movimento do mar, colocando cada corrente no lugar exato para criar a sensação de que o oceano se abre e se precipita para o vazio. O resultado é uma paisagem tão hipnótica que parece tirada de um mundo irreal. Uma obra-prima natural que desafia a lógica e deixa sem palavras até mesmo aqueles que conhecem sua explicação. A areia flui para as zonas mais profundas do oceano e, vista de cima, simula um torrente que cai no vazio, enganando até mesmo pilotos experientes. Este fenômeno só pode ser apreciado plenamente do ar. E quem o vê pela primeira vez garante que é uma daquelas imagens que ficam gravadas para sempre. Mas este não é o único lugar nas Ilhas Maurício que provoca medo e fascínio ao mesmo tempo. Curiosidade número 5. A ilha onde quase ninguém se atreve a viver. Muito perto das praias paradisíacas e dos resorts de luxo de Maurício, existe um lugar envolto em mistério e medo, a Ilha das Serpentes. Este enclave desabitado e de acesso muito restrito tem sido evitado por gerações. A razão não está tanto na sua terra, mas nas águas que a rodeiam. Nesta zona do Oceano Índico, habitam serpentes marinhas altamente venenosas, algumas das quais possuem um dos venenos mais potentes do reino animal. Embora os ataques sejam extremamente raros,
Sua simples presença tem sido suficiente para alimentar o medo e as histórias que cercam a ilha. Muitos acreditam que o nome da ilha vem precisamente desses répteis marinhos, visíveis em certas épocas perto da costa, o que fez com que pescadores e navegantes evitassem a área durante séculos. Embora não existam cobras terrestres mortais na ilha, sua reputação perigosa, juntamente com seu isolamento e seu status de área protegida, impediu que alguém se estabelecesse lá permanentemente. Mas as cobras não são a única coisa que protege este lugar, porque, de acordo com antigas lendas transmitidas por gerações, em algum ponto desta ilha ou em outra muito próxima, poderia estar escondido um tesouro pirata, atribuído a antigos corsários do Índico, procurado durante séculos e nunca encontrado. Curiosidade número 6. O tesouro pirata que continua desaparecido. Durante o século XVII, as águas próximas às Ilhas Maurício eram território habitual de corsários e piratas que operavam entre a África, Madagascar e este país insular, então conhecido como Île-de-France. Era um cenário perfeito para desaparecer e também para esconder tesouros. Entre todos os piratas que navegavam por esses mares, há um nome que se destaca acima dos demais: William Kidd. Kidd não era um pirata comum, era capitão da Marinha Inglesa e corsário autorizado pela coroa britânica, com permissão oficial para atacar navios inimigos. Mas, sempre de acordo com a história e sua lenda, uma série de decisões duvidosas, traições políticas e acusações nunca totalmente claras fizeram dele um dos homens mais perseguidos de seu tempo. Acredita-se que, durante suas viagens pelo Índico, Kidd escondeu parte de seu saque em Maurício, aproveitando seu isolamento, a vegetação impenetrável, as cavernas naturais e a escassa presença europeia permanente. O motivo era simples. Kidd sabia que sua sorte estava lançada e que seria preso. Esse tesouro não era apenas ouro e joias. Era para ele seu seguro de vida, uma moeda de troca com a qual esperava poder negociar sua liberdade. Na verdade, ele chegou a afirmar que havia escondido um saque tão grande que poderia comprar o favor de qualquer governo. Mas, como é lógico, nunca revelou sua localização exata. Os anos se passaram e, em 1701, William Kidd foi executado em Londres sem ter confessado onde estava seu tesouro. Por isso, desde então, essa lenda não parou de crescer. Mapas incompletos, documentos antigos e relatos codificados apontaram ilhotas desabitadas de Maurício, cavernas costeiras hoje submersas e áreas protegidas pela própria natureza como possíveis esconderijos. Exploradores, arqueólogos e caçadores de tesouros tentaram localizá-lo durante séculos. Todos fracassaram. Alguns acreditam que o tesouro nunca existiu. Outros estão convencidos de que ele ainda está lá, escondido sob a areia vulcânica, talvez na Ilha das Serpentes, ou enterrado sob a densa selva e as rochas de alguma outra ilha próxima, esperando por quem conseguir decifrar as pistas que William Kidd deixou para trás. E o mais inquietante é isto: nenhuma teoria pode ser completamente descartada. A lenda do tesouro pirata de Maurício continua viva. E talvez, algum dia, seja alguém como você quem chegue mais perto do que ninguém de descobri-lo neste paraíso terrestre. Se você está gostando desta viagem, este é o melhor momento para nos deixar um like e ajudar o mundo sem censura. Por trás de cada vídeo há muitas horas de pesquisa, e seu apoio é o que mais nos ajuda a continuar descobrindo lugares, mistérios e realidades para vivê-los com você. Obrigado por estar do outro lado. Curiosidade número 7. A montanha onde os escravos escolheram a morte em vez da escravidão. Em Maurício, existe um lugar venerado por todos os seus habitantes, o Monte Le Morne Brabant. Para os mauricianos, não é apenas uma montanha. É o coração emocional, histórico e espiritual da ilha. Um símbolo silencioso de luta, memória e liberdade. A razão é que, durante séculos, centenas de escravos fugitivos conseguiram escapar das plantações
e se refugiaram nas encostas desta montanha mítica para evitar serem capturados. Eles viviam escondidos lá, isolados do mundo, sobrevivendo com o mínimo em um ambiente duro e hostil, embora para muitos fosse um lugar mais seguro do que voltar à escravidão. A lenda mais conhecida conta que, quando as autoridades subiram a montanha para anunciar a abolição da escravidão, muitos escravos, acreditando que eles vinham para capturá-los, preferiram se jogar no vazio a voltar a viver acorrentados. Este episódio deixou uma marca profunda na ilha. Durante gerações, em plena época da escravidão, os trabalhos forçados recaíam quase sempre sobre os homens. Jornadas intermináveis, castigos severos e uma vida marcada pelo desgaste físico constante. Muitos não resistiram a esse ritmo, e outros optaram por partir quando tiveram a oportunidade, buscando um futuro em outros territórios do Oceano Índico ou na África continental. Enquanto isso, as mulheres permaneceram na ilha, sustentando famílias, tradições e comunidades inteiras. Com o passar dos anos, essa realidade foi moldando aos poucos Maurício, até dar origem a uma situação que ainda hoje é claramente visível. Portanto, essa diferença entre homens e mulheres que mencionamos no início do vídeo não é algo casual ou recente, mas a consequência silenciosa de séculos de história, de decisões forçadas e de uma ilha que aprendeu a sobreviver reinventando-se. E agora, quando você olha para Maurício com outros olhos, entende que por trás de sua beleza paradisíaca, há uma história muito mais profunda do que parece. Hoje, Le Morne é patrimônio da humanidade e um símbolo de liberdade, resistência e sacrifício. Pensando em tudo isso, você iria morar em uma ilha paradisíaca com muito mais mulheres do que homens, e onde os turistas recebem tanta atenção. Você acha que seria uma vantagem, ou acabaria sendo mais complicado do que parece? Como você vê isso? Deixe sua opinião nos comentários, será ótimo e muito divertido ler. Obrigado! Curiosidade número 8. O Havaí africano. Maurício foi apelidado de Havaí da África, e quem o visita costuma dizer que o apelido fica aquém da realidade. Insuficiente porque Maurício oferece paisagens igualmente espetaculares, mas com uma grande diferença. É muito mais barato e menos lotado do que outros paraísos famosos do mundo. Praias de areia branca quase intocadas, recifes de coral cheios de vida, vulcões antigos cobertos de vegetação, selvas tropicais e cachoeiras gigantes coexistem em uma ilha relativamente pequena, criando uma concentração de beleza difícil de igualar. Tudo isso cercado por águas incrivelmente cristalinas, calmas e quentes durante todo o ano, o que torna Maurício um dos destinos mais desejados do planeta para mergulho com snorkel e cilindro. Ao contrário do Havaí ou de outros destinos de luxo, em Maurício é possível dormir à beira-mar, comer bem e desfrutar de atividades aquáticas por preços muito mais baixos, razão pela qual a ilha ganhou a fama de ser um dos paraísos mais bonitos e acessíveis do mundo ao mesmo tempo. Além disso, ao contrário de outros destinos superlotados, muitas áreas de Maurício ainda mantêm uma sensação de calma, exclusividade e natureza intocada, algo cada vez mais raro no turismo global. Aqui ainda é possível sentir que você está descobrindo um paraíso, e não simplesmente visitando aquele que todos conhecem. Por isso, não é por acaso que quem visita Maurício não apenas se apaixona pelo lugar, mas também sonha em voltar. Curiosidade número 9. O café que não existe em nenhum outro lugar. Muito poucos sabem, mas o café de cana-de-açúcar nasceu em Maurício quase por necessidade. Durante o século XIX, a ilha estava coberta por enormes plantações de cana, enquanto o café tradicional era caro, escasso e difícil de importar. Foi então que alguns trabalhadores e colonos começaram a experimentar, fermentando e torrando derivados da cana para criar uma bebida quente, estimulante e naturalmente doce. O resultado surpreendeu a todos, um sabor intenso e diferente.
perfeitamente adaptado ao clima e aos recursos locais. Uma bebida com um perfil mais suave, levemente adocicada e muito diferente do café convencional, que hoje só pode ser encontrada em alguns lugares do planeta, sendo Maurício sua principal referência. Com o passar do tempo, a comunidade hindu adotou essa prática, aperfeiçoou-a e transmitiu-a de geração em geração, integrando-a à sua vida cotidiana como uma tradição própria. Hoje, Maurício é um dos poucos lugares do mundo onde ainda é possível provar este café tão peculiar. Uma bebida nascida da escassez e da criatividade de uma ilha que soube se reinventar. Mais um exemplo de como Maurício transformou seu passado colonial em tradições únicas que sobreviveram ao tempo. Curiosidade número 10. O paraíso que perdeu sua criatura mais famosa. Há milhares de anos, quando o mundo ainda escondia criaturas que hoje nos pareceriam impossíveis, a Terra era o lar de uma ave que parecia ter saído de outro planeta. Um animal estranho, desajeitado e único, que nunca conheceu o medo, porque nunca precisou dele. Essa ave era o pássaro dodo e Maurício era o único lugar do planeta onde ele existia. Era uma ave grande, de corpo robusto, incapaz de voar e completamente confiante. Confiante porque durante milhares de anos viveu nesta ilha sem predadores naturais, o que fez com que perdesse qualquer instinto de fuga. O pássaro dodo não precisava voar, nem se esconder. Certamente pensava que o paraíso o protegia. Mas essa confiança tornou-se sua sentença. Tudo começou com a chegada dos europeus no século XVI. Com eles, não chegaram apenas caçadores, mas também ratos, porcos e cães. Animais que nunca antes haviam existido na ilha e que começaram a destruir os ninhos do dodô, localizados no solo. Foi assim que, em apenas algumas décadas, uma espécie que havia sobrevivido milênios desapareceu para sempre. O último dodô documentado morreu no final do século XVII, sem saber que se tornaria um dos símbolos mais poderosos da extinção causada pelo ser humano. Hoje, o dodô é um lembrete incômodo. Nem mesmo o paraíso é eterno se o equilíbrio é quebrado, e menos ainda se o ser humano interfere nele. Certamente isso te fez pensar. Por isso perguntamos: você acha que o ser humano aprendeu algo com histórias como a do dodô? Ou continuamos cometendo os mesmos erros? Será ótimo ler sua resposta. Curiosidade número 11. Os selos mais valiosos do planeta. Maurício foi o quinto país do mundo a emitir selos postais. Um detalhe que poucos conhecem, mas que tornou a ilha um mito, especialmente para os colecionadores. O motivo é que alguns desses selos, como o famoso Penny Blue e o Penny Red, contêm erros históricos de impressão. Erros muito pequenos, mas ao mesmo tempo tão valiosos, que fizeram com que alguns desses selos atingissem preços de milhões de dólares. Sua raridade provocou roubos, falsificações e uma vigilância extrema. Hoje eles são protegidos como se fossem joias reais e podem ser vistos no Museu Blue Penny, um dos lugares mais curiosos do país. Um local muito seguro que tem muito a ver com a última curiosidade desta viagem pela Maurícia. Curiosidade número 12. Um dos países mais seguros e estáveis de África. Poucos sabem, mas apesar do seu passado marcado pela escravatura e colonização, a Maurícia é hoje um dos países mais seguros, estáveis e tranquilos de toda a África. Aqui, a vida segue um ritmo diferente. Em muitas áreas, é comum ver casas sem grades, portas abertas durante o dia e crianças brincando na rua sem supervisão constante. A criminalidade é baixa e a sensação de segurança é algo que surpreende especialmente aqueles que vêm de grandes cidades ou países mais conflituosos. O país conta com uma infraestrutura turística moderna, estradas em bom estado, serviços de qualidade e uma estabilidade política incomum na região. Tudo funciona de forma discreta, sem tensões visíveis, sem pressa e sem aquele caos que muitos associam, erroneamente, à África.
É um daqueles lugares onde você pode caminhar à noite com tranquilidade, perder-se por vilas costeiras, conversar com desconhecidos e sentir que o tempo passa um pouco mais devagar. Um país onde luxo, natureza, história e tentação coexistem em equilíbrio, e onde muitos turistas chegam por curiosidade e partem com uma ideia na cabeça. E se este fosse um bom lugar para ficar? Como você pôde ver nesta viagem, Maurício não é apenas uma ilha paradisíaca. É uma mistura explosiva de beleza extrema, história difícil, culturas abertas e tentações difíceis de resistir. Um lugar onde o passado deixou cicatrizes, mas também criou uma das sociedades mais fascinantes do planeta. E se você quiser continuar viajando, não perca nosso próximo vídeo para descobrir outro lugar incrível que vai te deixar sem palavras. Clique nele, você vai gostar.